Esta é a nossa conversa de Justiça e Paz do mês de abril e, nesta ocasião, vamos discutir o tema Eleições 2018, sinal de esperança para a democracia brasileira. E temos o grande prazer, a grande honra de ter como expositor dessa nossa conversa de Justiça e Paz na noite de hoje o Dr. Cláudio Lemos Fonteles, ex-procurador-geral da República, professor de Direito, professor de Teologia. Por favor, doutor Fonteles, tenha a bondade. Eu convido para compor a mesa o professor José Geraldo de Souza Júnior, que terá, nessa ocasião, também a função de debatedor nessa noite com esse tema das eleições de 2018. Por favor, professor José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da Universidade de Brasília e membro aqui da Comissão Justiça e Paz do DF. Convido também o padre José Hernani Pinheiro, assessor eclesial da Comissão Justiça e Paz, para integrar a mesa dos trabalhos. Por favor. Antes de dar a palavra ao nosso convidado, eu queria lembrar que esta sessão é gravada pela TV comunitária, canal 12 da NET em Brasília, e todos os debates, toda a exposição será depois transmitida na programação da TV comunitária. E o programa também é transmitido ao vivo pela página do Facebook da Comissão Justiça e Paz. E também é interessante lembrar a todos que queiram receber notícias, informações sobre os nossos eventos, que se puderem acessar o site da Comissão Justica e Paz, df.org.br, há um espaço para inscrição. Basta informar nome e o e-mail que a gente vai remeter as informações e a divulgação do trabalho que a gente faz aqui. Bom, o Dr. Cláudio Fonteles, que vai fazer a exposição nessa noite, ingressou no Ministério Público Federal em 1973, exerceu o cargo de Procurador-Geral da República de 2003 a 2005, é graduado em Direito pela Universidade de Brasília, onde também concluiu o mestrado em Direito. Exerceu o magistério por quase 40 anos, tendo lecionado as disciplinas de Direito Penal e Processual Penal, na UNB, no UniCeub e na Escola Superior de Magistratura, seção aqui do Distrito Federal, e também na Fundação Escola Superior do Ministério Público do DF Territórios. No Centro Universitário de Brasília e no Instituto de Educação Superior de Brasília, foi professor titular de Direito Processual Penal. Cláudio Fonteles é membro leigo da Ordem de São Francisco e professor de Teologia aqui da Faculdade de Teologia da Arquidiocese. Eu vou passar inicialmente a palavra ao padre Hernani para a saudação inicial. O doutor Cláudio Fonteles é professor de Doutrina Social da Igreja, na Faculdade de Teologia. Mas eu queria desejar, sobretudo, uma feliz Páscoa para todos, né? Ainda estamos na semana de Páscoa, não? Nós temos na comunidade que eu acompanho um russo católico cristão. Ele sempre lembra que nas igrejas orientais, no lugar de dizer Feliz Páscoa, como nós aqui no Ocidente, eles dizem o Cristo está vivo entre nós. Eu acho que é bonita a expressão, porque realmente é uma maneira de dizer renovação, né? Ele está vivo entre nós, nos apelando renovação. E São João diz que, como a Páscoa é passagem da morte para a vida, ele diz que nós passamos da morte para a vida pelo amor aos irmãos. Então, nós passamos também aqui da morte para a vida pelo compromisso com a justiça e a paz. Vamos aproveitar bem a palavra, toda a sabedoria do Dr. Cláudio Fonteles. Obrigado, padre Hernani. Bom, doutor Cláudio, o senhor terá 30 minutos para a exposição inicial, fique à vontade. Ao encerramento da sua exposição inicial, a mesa fará algumas questões iniciais para iniciar a nossa conversa, e em seguida passamos também ao auditório que queira também se manifestar, endereçar perguntas ou fazer algum comentário. É interessante se dirigir ao Zé Carlos, que está ali,
para fazer uma pequena inscrição para a gente poder organizar os trabalhos. Bom, fique à vontade, muito obrigado. Obrigado. Estimados Padre Hernani, Mauro Noleto, meu caro Zé Geraldo, senhoras e senhores, uma alegria muito grande estar aqui para nós conversarmos, é ótimo conversar, né? E vou pegar já a deixa no Padre Hernani, quando diz que eu realmente estou envolvido, estou mesmo, fortemente, e eu era profundamente ignorante sobre isso, e acho que o laicato é profundamente ignorante, e o mundo religioso também, sobre algo muito importante, que é a doutrina social da Igreja. Ou para outros, ensinamento social da Igreja, não importa, a doutrina ou ensinamento não importa, não faço essa distinção tanto não. E que nós temos um déficit enorme de conhecimento sobre isso. E aqui há um compêndio que pouquíssima gente leu sobre doutrina social da Igreja, que é a partir feito em 2004. Que é exatamente todo o posicionamento da Igreja em torno das grandes questões que envolvem a mulher e o homem, seja perpassando a família, o trabalho, a economia, o meio ambiente, enfim, a nossa vida, o nosso viver. Insisto, lamentavelmente, eu mesmo me ponho aí, porque eu vim me dedicar a isso quando Dom João Braz de Avis chega e diz assim: ô Fonteles, estou sabendo que você está indo embora do Ministério Público. Falei, realmente estou indo. Falei, ótimo. Então, você vai mergulhar, eu te dou 1 ano para mergulhar em doutrina social da Igreja. Foi uma coisa maravilhosa. Uma descoberta enorme, né, que eu estou a viver. Porque a gente não para de se descobrir, né? E no mundo da reflexão, que Mauro me pediu até, sobre a política, o ano 2018, enfim, que nós vamos conversar no tete-a-tete mais daqui a pouco, importa aqui, me parece, já uma ideia central, em 4, 5 linhas, fabulosa, monumental e fundamental por isto. Diz as tarefas da comunidade política, no subitem, na página 103, para quem quiser depois, amanhã, pegar o livrinho, comprar e ler. Então diz ele assim: a responsabilidade de perseguir o bem comum, e esse é um princípio, um grande princípio é a dignidade da pessoa humana, da mulher e do homem, princípio central da DSI. E desse princípio deflui o bem comum, como um subprincípio. E diz o documento: a responsabilidade de perseguir o bem comum compete não só às pessoas consideradas individualmente, mas também ao Estado. E aqui me parece vem a frase fundamental. Pois o bem comum é a razão de ser da autoridade política. Então, quem quer que se envolva ou se apresente para a representação dos grupos na polis, esta pessoa tem que ser animada, tem que ser motivada pelo bem comum. Pois o bem comum é a razão de ser da autoridade política. Na verdade, o Estado deve garantir coesão, unidade, organização da sociedade civil de que é expressão, de modo que o bem comum possa ser conseguido com o contributo de todos os cidadãos. E aqui veja, na relação do binômio sociedade civil, Estado, marca o ensinamento social da Igreja algo muito importante. A preponderância não é do Estado. A preponderância é da sociedade civil. Esse é um ponto também muito sério. É porque nós, né, nos aclimatamos, aceitamos, por mais variadas razões, que o Estado tudo proveja, né? A Marina Silva tinha uma frase muito interessante, não sei se ela botaria em prática, realmente não sei se ela botaria em prática, mas que era uma frase, a meu juízo, fundamental. Era uma coisa é você dizer a frase que eu estou dizendo aqui agora, outra coisa é você colocar em prática. Esse é o grande problema. Falar é ótimo, nós brasileiros falamos, adoramos falar, latino também, mas na hora de realizar, aí complica muito. Essa passagem é muito complicada, né? E a Marina dizia: o Estado não pode ser
provedor. E nós brasileiros adoramos e vivemos do Estado provedor. Prosseguia e dizia, o Estado há de ser motivador. Exatamente dentro dessa linha aqui. O Estado há de motivar o verdadeiro protagonista. Esse é o papel do governante. Esse é o papel de quem se põe à representação popular. Não chamar a si a tarefa última e a palavra final. Não. Mas motivar o verdadeiro protagonista, que é o povo, nos seus mais variados segmentos, grupos intermédios, e por aí vai. Esse é o papel. E isso é um ensinamento fundante, portanto, aqui do compêndio. Na verdade, o Estado deve garantir coesão, unidade e organização social, de que é expressão. O Estado expressa, nos expressa coletivamente. Ele não é o nosso condottiere, nunca. Mas nós todos vivemos, até no mundo, né? O Estado como o supremo, né? O supremo guardião, o supremo definidor de tudo. Isso aqui me parece já para a gente ter um princípio de reflexão. Mais adiante, o documento vai e aborda um outro subprincípio, como eu falar para vocês, a dignidade da pessoa humana se reflete no bem comum, toda essa grande... Né? A pessoa humana não é digna por si, nem em si. Nós somos dignos na medida que nos doamos ao outro. A nossa dignidade não é para nos enclausurar, é para fazer com que nós saiamos de nós mesmos. Né? Esse é um ponto fundamental. Emmanuel Mounier dizia isso, pegava a palavra existir. Existir é expor-se, é todo o prefixo ex, expor-se, expandir-se, exteriorizar-se, existir, diz muito bem o filósofo humanista Emmanuel Mounier. Né? E outro princípio, ao lado do bem comum, nós temos o princípio da subsidiariedade, caríssimo a nós também, no pensamento católico. O que é o princípio da subsidiariedade? É exatamente o que eu falava há pouco. É a subserviência do Estado à sociedade civil. O Estado é subsidium. O Estado é mero auxiliar da sociedade civil. O protagonismo é da sociedade civil. Agora, para que se viva o princípio, o 2, da subsidiariedade, importa também mais aqui um outro princípio, um subprincípio, a gente vai descendo, né? Que é o da participação. Há pouco eu falava com a menina que me entrevistava, e isso é um ponto fundamental também. E um nó górdio aí que impede a verdadeira democracia. Diz o documento a partir da participação. Consequência característica da subsidiariedade é a participação. Aí está na página 114. Que se exprime essencialmente em uma série de atividades, mediante as quais o cidadão, como indivíduo ou associado com outros, nós, o eu e o nós, diretamente nós mesmos, né? Ou por meio de representantes, contribui para a vida cultural, econômica, política e social da comunidade civil a que pertence. A participação, fecha aqui a ideia, o documento, a participação é um dever a ser conscientemente exercitado por todos, de modo responsável e em vista do bem comum. Olha como vai se casando, você vai construindo. Participa-se para que se promova sempre o bem comum e se atinja a dignidade da mulher e a dignidade do homem. Em linhas abaixo vem algo, e eu já vou dar um ponto de vista concreto
para acender o debate aí. Olha bem, nesta perspectiva, torna-se imprescindível a exigência de favorecer a participação, sobretudo dos menos favorecidos, bem como a alternância dos dirigentes políticos. Repito, bem como a alternância dos dirigentes políticos, a fim de evitar que se instaurem privilégios ocultos. É necessário, é necessária mais uma forte tensão moral para que a gestão da vida pública seja fruto da corresponsabilidade de cada um em relação ao bem comum. E aqui eu já vou dar um ponto concreto, me baseando nisso que está aqui. Bem como a alternância dos dirigentes políticos. Muito bem. Eu sou, e vamos depois discutir então, totalmente contra reeleição em todos os níveis. Nós temos que... Bom, já tenho apoio, obrigado. E não me candidatarei a nada. Não é? Mas isso é... Amigos, amigas e amigos, isso é fundamental. Claro que a coisa não se resolve num pontinho, mas um dos pontos essenciais que nós temos que eliminar neste país, e não interessa é o Brasil, o resto não interessa, o que nós temos que eliminar nesse país é o que eu chamo do quê? Da profissionalização da política. No Brasil, político virou profissão. Profissão política. Isto não pode ser. Isto não pode, nós não podemos permitir isso. Que o sujeito fique 15, 20, 30, 40, 50. Tem gente, uma vez lá para o Cojó, apareceu lá um sujeito, me esqueci o nome do cara, ele tinha já 50, ele estava lá, veio lá falar comigo, né? 50 anos de vida política, pelo amor, profissão político. Isto não pode existir. Vocês vão dizer assim, mas peraí, Fonteles, você está radical. Não, radical não estou, não. Eu faço uma diferença entre... Radical estou, sim. Eu não estou extremista. Eu faço uma diferença entre radical e extremista. Eu acho que todos nós temos que ser radicais. Jesus, para mim, foi o grande radical. Porque radical significa o quê? Você ir à sua raiz. E o mundo de hoje é o mundo da superficialidade, o mundo perfunctório, o mundo cosmético. Ninguém vai à sua raiz. O radical é aquele que vai à sua raiz, se conhece e aí testemunha. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, porque testemunhou, porque foi a raiz dele. Foi lá a raiz dele. Extremista não. Extremista você perde raízes. E porque você não tem raízes, senta com uma metralhadora ali naquela porta e atira em todos nós e vai embora. Não tem raízes. Você é extremado. Não é? Mas então, veja bem, aí será a pessoa dirá, mas eu sou uma pessoa política, eu gosto de política. E você assim está me eliminando, está anulando o meu ser político. Não estou não. Você gosta de política? Que maravilha. Agora, só vai exercer a representação popular por 5 aninhos na sua vida. Só. Ah, mas eu fui muito bem. Sua obrigação, ir bem. Agora, você continuar sendo político, mas não mais de representação popular. Vá para a sua agremiação partidária, vá dar cursos com o professor José Geraldo, vá debater, vá fazer programas na sua área, educador, faça o programa partidário na sua área. Pronto, você continua a ser político e ainda se dedicando à sua própria instituição. Agora, representação popular, minha amiga e meu amigo, você passa somente 5 anos e não mais. Eu sei que isso aí não vai dar problema. Mas, até da extrema esquerda, aí todos vão dizer, esse Fonteles é um louco, tira esse cara daí logo. Né?
da extrema esquerda à extrema direita, se há alguma coisa que vai unir os nossos representantes das mais variadas representações partidárias, é essa. Não vão aceitar nunca. Porque é da índole, né? Eu quero ficar. Eu estou fazendo um belo trabalho. Tá. Isso eu discuti com meu queridíssimo amigo lá nos Jesuítas, padre Thierry Tarlan. Gosto demais dele, se lembra? Né? Com Patrulha Ananias. Tem pessoa maravilhosa? Tem Patrulha, você é ótimo, Patrulha. Mas 5 anos só. E vai fazer na sua esfera política outra atividade. Então, eu estou subindo o morro, perto lá eu moro no Lago Norte, lá no trecho 4, fazendo a leitura popular da Bíblia. Você passou 5 anos no mato, ótimo. Mas suba. E vá se enriquecer com o irmão, com a irmã, uma comunidade pequenininha, que precisa dialogar, mas você precisa aprender com eles. Somos todos uma coisa só. Mas não fique de deputado e senador a vida inteira. Né? Esse é um ponto, para não ficar só teorizando, ponto bem concreto para a gente debater aqui. Eu já tentei até sensibilizar meu caro Padre Hernani lá na CNBB, mas não deu eco. Tudo bem, eu continuo pregando, até morrer. Né? Mas vou ficar pregando, quem sabe? Né? Quem sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não, do jeito que está aqui não pode, meus amigos. Então, todo mundo aqui, isso é uma coisa que agora aqui que nos une, é que todo mundo diz, olha, do jeito que está, não pode. Então, está bem, então me deem a solução. Depois eu vou ouvir vocês para me darem a solução. A minha não é essa, não é essencial, é óbvio, mas esse é um ponto fundamental para mim. Vamos lá, então. E aqui outra também, né? Merece uma preocupada consideração nesse sentido todas as atitudes que levam o cidadão a formas participativas insuficientes ou incorretas e a generalizada desafeição por tudo que concerne a esfera da vida social e política. Atente-se, por exemplo, para as tentativas dos cidadãos de negociar as condições mais vantajosas para si com as instituições, como se estas últimas estivessem a serviço das necessidades egoísticas e para a praxis de limitar-se à expressão de opção eleitoral, chegando também, em muitos casos, a abster-se dela. É uma luta que eu estou tendo, nos mais variados segmentos que eu percorro. Né? Até mesmo com a minha sobrinha, agora, fim de semana, fui visitar minha mãe, né? Minha sobrinha lá estava também, e, tio, não voto em ninguém, não. Vou votar em branco. Aí eu fiquei 20 minutos conversando com essa menina. Não coloquei ideias. Não era nem a intenção fazer com que ela mudasse ali, nem pode. Falei, Manuela, por favor, vamos bater um papo aqui, vamos batendo. E coloquei ideia. Pensa, só quero que você pense. Quero que você decida nada agora. Nem deve ser eu péssimo, mas pense nisso. Isso é uma atitude nossa. Nós todos estamos aqui. Cara, todos nós não temos aqui o mundo em que gravitamos. Então, por que a gente, no mundo em que gravitamos, estou querendo que a gente vá para a praça pública, a gente não toma isso aqui na mão e vamos embora. Vamos ir contra as tentativas de negociar as condições vantajosas, como uma praxis limitar-se à expressão da opção eleitoral, chegando também, em muitos casos, a abster-se dela. E aqui o documento da CNBB, sintético e bonito, 91, por uma reforma do Estado com participação democrática. Isso é fundamental, porque no Brasil, para mim, a democracia não é uma verdadeira democracia. Por quê? Porque, para mim, no Brasil, a democracia é ainda fortemente representativa. E nós temos que caminhar e ultrapassar esse dado puramente de democracia representativa, né? E eu acho que até uma dessas perguntas que vocês botaram, estava até exatamente, olha aqui, uma perguntinha, mas trai naturalmente. Aqui, ó, o desgaste ético dos partidos e dos políticos, que pediram para trafegar por aqui, né? O desgaste ético dos partidos e dos políticos justifica atitudes de indiferença, desprezo e apatia em relação à nossa ainda jovem democracia representativa?
Mas eu não quero democracia representativa. Eu quero, como o documento da CNBB diz, eu quero democracia participativa. Que democracia representativa é meramente formal. Porque tem um trechinho aqui maravilhoso, na página 22. Né? Assim sendo, diz o documento da CNBB, muito bom, para lerem, maravilhoso, 91, simples. Assim sendo, se fizermos da democracia representativa a única forma de o povo exercer sua soberania política, então ela é redutora do seu ser político. E nós, católicos, temos o compromisso de nunca, jamais nos reduzirmos. Nós somos seres da integralidade, da totalidade, como é a Trindade. Mas aí eu vou sair fora, somente na teologia, aí vou dizer besteira, o Padre Hernani e o Padre Thierry ali me cortam logo. Né? Mas nós não somos seres do reduzir, mas nós somos seres do integrar, da integralidade. Se viemos a democracia representativa, a única forma do povo exercer sua soberania política, então ela é redutora do seu ser político. Elege, olha que fase de síntese maravilhosa do documento. Elege e vai para casa. Elege e vai para casa, já desnudado do seu ser político que foi outorgado a outrem. Estava na sessão eleitoral, uma senhora, pronto, saiu assim da cabine, né? Estava esperando, sentadinho lá. Aí faz para todo mundo ouvir. Fez para todo mundo ouvir. Pronto, cumpri meu sagrado direito de votar. Eu falei, meu Deus do céu. Pensei, não falei não. Meu Deus do céu. É isso aqui é muito. Isso aqui é uma verdade, isso é muito. Elege e vai para casa, já desnudado do seu ser político que foi outorgado a outrem. Né? E aqui também, na página 28, o número 48 vai dizer: a ampliação da democracia formal, que é a representativa, parte das necessidades dos homens e das mulheres que almejam ser mais do que objeto. Forte, mas verdadeiro. Ser mais do que objeto. A construção da democracia participativa parte do pressuposto de que é necessário ultrapassar o individualismo. Lembra essa expressão que eu falava no início? Bem comum. Né? A construção da democracia participativa parte do pressuposto que é necessário ultrapassar o individualismo e tomar o rumo da solidariedade, que deve, pois, apelar à consciência dos cidadãos, respeitando sua autonomia e chamando-os a contribuir para a construção do bem comum. Isto é fundamental, bem comum. Isso só se tem na participação, com a democracia participativa. Você me fala quando tiver uns 2 minutos ou 3 aí para dar um fecho. Ih, está acabando. Então vamos lá. Eu estou aqui também, não tem muito mais coisa não. Aqui um outro pontinho interessante, não é? Isso aqui é só um aperitivo, né? Como dizia um professor meu, acho que ele fazia uma ideia bonita. Olha aqui, sabe, eu como professor lá no UNB, né? Ele me dizia para nós na turma: professor, sabe o que é o professor? Aí todo mundo: professor, ele dizia, é um garçom. Ele serve aperitivos para ver se você gosta. Se você gostou daquele aperitivo, agora você continua. Ele já cumpriu a missão dele. Sensacional essa imagem, né? Um mestrezinho lá. gente muito boa, nunca mais o vi também. Bom, vamos lá. Aqui na página 230, né? Aqui há centésimos anos, né? A igreja encara com simpatia o sistema da democracia, enquanto assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas e garante aos governados a possibilidade quer de escolher e controlar os próprios governantes, quer de os substituir pacificamente quando tal se torne oportuno. Ela não pode, portanto, favorecer a formação de grupos restritos de dirigentes que usurpam o poder do Estado. É o Brasil. Grupos restritos
de pessoas que usurpam o poder do Estado a favor de seus interesses particulares ou dos objetivos ideológicos. Uma autêntica democracia só é possível num Estado de direito e sobre a base de uma reta concepção da pessoa humana. Mais adiante, uma autêntica democracia não é somente o resultado de um respeito formal das regras, mas é fruto da convicta aceitação dos valores que inspiram os procedimentos democráticos, a dignidade da pessoa humana, o respeito dos direitos dos homens, do fato de assumir o bem comum como o fim e critério regulador da vida política. E essa frase, que é belíssima, da Centésimos Anos também, acho muito bonita, e esse é um grande ponto, isso é um grande ponto, também uma carência brutal no mundo de hoje, né? Valores. Valores. Nós perdemos os valores. Nós perdemos, portanto, a expressão o valor expressa o absoluto. Nós perdemos a expressão do absoluto. Por isso, como bem diz o Papa Francisco, nós vivemos na cultura do transitório, do provisório. Você vive na cultura do transitório, quando você perde o valor, quando você perde o absoluto. E aqui diz, né, Centésimos Anos, uma democracia sem valores converte-se facilmente num totalitarismo, aberto ou dissimulado, como a história demonstra. Releio, porque eu acho forte. Uma democracia sem valores converte-se facilmente num totalitarismo aberto ou dissimulado, como a história o demonstra. Né? Um ponto concreto também que eu gostaria de trazer é o seguinte, e está agora, né, saltitando muito. Existia, mas agora está saltitando muito. Eu falei, vamos botar também, cair de novo num ponto prático, né? Eu falei na profissionalização. A meu juízo, outro mal terrível, sabe qual é? A familiarização da política. Terrível. Que aliás, esses dois monstros se encontram. Né? Hoje, o que você vê? É o cidadão, a mulher dele, o filho dele, o avô dele, o neto dele. Isso antigamente tinha, né? Antônio Carlos Magalhães, um exemplo clássico, Cambaenta, mas hoje está disseminado. Hoje isso, a familiarização da política se disseminou de tal maneira, meu caro Carlos Moura, que não é fácil. Antídoto contra isto. Você como eu disse antes, né, se elegeu, Mauro se elegeu. Ok, vai cumprir só 5 anos. Mas no que ele se elegeu, ele impede todos os seus familiares, na linha reta e na linha colateral, até o 3º grau, durante 20 anos. Esse Cláudio é um louco. Tira esse cara daqui, já logo, manda embora. Pronto. Né? Impediu durante 20 anos o filhinho, o netinho, a vovó, o papagaio, entende? De entrar na política. Fica lá na agremiação partidária, fazendo curso, dando palestra, fazendo movimento social, ótimo. Mas na política você não entra com o papai lá, não. Durante 20 aninhos, você fica impedido de, também para nós debatermos, né? Deixa eu fechar, então, Mauro, aqui, passar logo a palavra. Aí eu vou fechar com com o Papa Francisco, no Evangelho Gáudium, né? É uma maravilha. Que é isso que nós somos. E ele aborda brevemente aqui, mas é muito bonito. E muito profundo, e muito sério, para viver, né? Isso aqui que é a razão de ser. Nós existimos, e da polis mesmo. Então, lá no finalzinho do 272, indo para o 273. Diz o Papa Francisco, na alegria do Evangelho. Não se vive... Perdão, deixa eu tomar aqui um... Não se vive melhor fugindo dos outros.
escondendo-se, negando-se a partilhar, resistindo a dar, fechando-se na comodidade. Isto não é senão um lento suicídio. Perfeito. As estatísticas de suicídio hoje estão a comprovar a verdade da base dessa frase. Isto não é senão um lento suicídio. A missão no coração do povo não é uma parte da minha vida. É absolutamente sensacional. Esse homem é absolutamente sensacional. A missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou um ornamento que posso pôr de lado. Não é um apêndice, ou um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser. Eu não posso arrancar do meu ser, se não me quero destruir. Eu sou uma missão nesta terra. Que frase bonita, hein? Se a gente botasse em prática isso, hein? Eu sou uma missão nesta terra. E para isso estou neste mundo. É preciso considerarmos-nos como que marcados a ferro e fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar e libertar. Nisto se revela, nessa missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar e libertar, nisto se revela a enfermeira autêntica, o professor autêntico, o político autêntico, aqueles que decidiram, no mais íntimo do seu ser, estar com os outros e para os outros. Mas se uma pessoa coloca a tarefa de um lado e a vida privada do outro, tudo se torna cinzento. Tudo se torna cinzento. Olha a ideia de integralidade, hein? Dividiu. Diabolos. Hein? Dividiu diabolos. Tudo se torna cinzento e viverá continuamente à procura de reconhecimento ou defendendo as suas próprias exigências. Ele arremata lindamente. Deixará de ser povo. Deixará de ser povo. Só quem está em missão é missionário, é povo. Paz e bem. Tá bom. Aplausos para o Espírito Santo. Sensacional. Professor Fonteles, muito obrigado. Estamos todos ainda, eu creio, quase em transe aí com a sua apresentação. E muito profundo, obviamente, né, como é do seu feitio, e que nos coloca outras questões que nem sequer tínhamos cogitado quando formulamos essa questão para o debate de hoje, né? É claro que haveria ainda um sem número de aspectos a explorar a partir daquilo que o senhor nos colocou como nossa missão no mundo também de iluminar e atuar pelo bem comum, né? Movidos pela cidadania, né? Que nos caracteriza como participantes da nação, da cidade, do país, da sociedade, né? E, por isso, nós agradecemos a sua exortação, a inspiração que o senhor nos coloca, mas queríamos ainda animar um pouco mais a questão das eleições de 2018, do problema da democracia. Nós vivemos também um período muito instável, né? Em que as instituições democráticas também sofrem abalos e passam por uma turbulência que não é comum, né? Vivemos um período estranho, um período que traz alguns riscos até para a continuidade desse nosso processo político, né? Se a gente for olhar para a história, aquilo que
fez a transição de um regime ditatorial para o regime democrático que nós estamos nos habituando ainda a partilhar. Portanto, eu queria fazer essa saudação inicial, mas eu vou passar a palavra ao professor José Geraldo de Souza Júnior, que vai dar início ao debate com o nosso convidado. Por favor, professor. Obrigado. E nós estamos mudando um pouco a metodologia. Os que nos acompanham terão percebido, né, que mudamos um pouquinho a metodologia do nosso trabalho aqui, agora com essa forma de ter um convidado e um... Tá bom para você? E uma provocação desde a mesa, né? Mas eu não queria deixar de iniciar esse meu papel, né, sem externar mais um ex, né? A satisfação de reencontrar aqui o Cláudio Fonteles. Já tinha saudade da sua forma professoral, no sentido do mestre, né, que anima, né? E duplamente, enquanto dirigente de cadeiras, né, na universidade, mas também como nosso antigo colega na Comissão de Justiça e Paz, foi conosco fundador, lá nos anos 80, da Comissão de Justiça e Paz aqui em Brasília, né? Então, muita celebração a sua volta nesse novo formato. E, como o Mauro disse, né, a gente vai se embevecendo assim, com o seu jeito de nos motivar, né? Precisamos trazê-lo mais aqui, né? A segunda questão é o início, como foi feito pela chamada do Padre Hernani, lembrando a Páscoa, né? No sábado nós nos reunimos, né, Jovita? E, na verdade, a razão principal era refletir um pouco sobre os 5 anos do papado, né? E, nesse momento, nós acabamos fazendo uma revisão singela das leituras, a partir dos documentos, alguns dos quais aqui foram mencionados, né? E, entre todos, né, todos que foram mencionados, né, a Evangelii Gaudium, a Laudato Si, do Francisco, né, a Misericordiae Vultus, né, a atenção que o Papa tem e que você recuperou na leitura do documento de doutrina social, né, sobre o lugar da política no compromisso do cristão, né? E por isso que no texto que a gente lhe enviou para lhe motivar, né, para lhe dar um pouco as razões, a gente lembrava lá da Evangelii Gaudium, né, a forma como o Papa procura nos inculcar a ideia da dignidade da política, né, ao lembrar que ela é a dimensão mais expressiva da caridade, né? Quer dizer, a política como expressão ativa da caridade. Exatamente o ponto que você destacou, porque afirma a condição de realização do bem comum, né? Então, eu acho que isso é muito importante fixar e fazê-lo nesse contexto de Páscoa, duplamente, passagem, né? Hernani lembrou teologicamente da morte para a ressurreição, né? Mas também politicamente de uma condição de dignidade para uma expansão da realização do bem comum, da vida digna, da vida decente, da vida com valores, né? Você também reafirmou, né? Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que é importante colocar isso, e tanto para a sua sobrinha, Manuela, quanto para todos nós. Porque, às vezes, a decepção com as condições da experiência da política leva a que a gente crie mal-estar com a política, né? E isso não é algo que deva ficar no nosso subjetivismo, mas deve ser uma renovação de nosso compromisso. Deve ser também uma condição
pascual, né? Quer dizer, uma retomada do sentido de que a gente tem sempre que renovar a vida do ponto de vista da dignidade e dos valores, sobretudo quando nós temos na nossa convicção religiosa, na nossa fé, esse horizonte de o profetismo, né? Então, dito isso, eu queria tomar alguns pontos que eu não quero polemizar, né? Embora, e de algum modo, eu até leve em consideração os fundamentos, por exemplo, o problema da reeleição, né? Em geral, eu até estou um pouco de acordo com isso. Por exemplo, hoje foi eleito na Costa Rica o novo presidente, um país que proíbe a reeleição, né? E que não tem exército. Da história antiga do exército, tem um canhão que é usado para, nas grandes cerimônias, dar aquela salva, né? Mas lá um presidente da República não pode ser eleito nunca mais, né? E eu próprio, quando fui reitor, coloquei como forma de dar sentido ao mandato a minha convicção da não reeleição, né? Abrir mão da reeleição, legalmente sendo possível, por conta dessas questões que levantou. Não se trata apenas de uma convicção, mas do fato de que realmente a perenização nessas funções leva a gente a uma alienação dupla. De um lado, o burocratismo, se enredar nos meios, nas funcionalidades, e de outro, o deslumbramento, né? Se exaltar com o supérfluo, com o incidental, né? Eu não sei. Por exemplo, a gente fala disso, e todavia, em países mais atrasados ou mais avançados, em países mais industrializados ou menos industrializados, essa coisa resiste. A Merkel, na Alemanha, de Kant, de Beethoven, de Lutero, né? Foi reeleita pela 4ª vez, não é isso? Pela 4ª vez, né? Assim como lá em Cuba está sendo reeleito também, todo o politburo deles, não sei por que vezes, né? Então, eu, de fato, não sei se não se reeleger mais é algo, ou se é uma educação que a gente deve desenvolver, né? Mas é um princípio que eu acho que a gente tem que ter em mente, e acho que é bom para aqui a gente pensar um pouco nisso. Né? Porque, no fundo, não é o aspecto funcional que está em causa, né? É se nós, de fato, enquanto seres políticos, convocados enquanto missão para exercitar a nossa competência de sociedade, você lembrou, né, que é o social que prevalece, os demais fundamentos são subsidiários, né? Mas se o protagonismo é nosso, de que modo a gente exercita esse protagonismo e o realiza enquanto capacidade de realizar o bem comum. Acho que, politicamente, você colocou 2 referências importantes, todas ligadas à democracia no seu melhor sentido. O máximo de aperfeiçoamento da democracia formal, representativa, né? É funcional isso, mas lembrar que ela só se realiza plenamente se, você usou a expressão, né? Se nós mesmos nos apresentarmos como o verdadeiro protagonista e se nós mesmos nos caracterizarmos como um povo ativo que escreve a sua própria história e constitui a nossa, você disse, por nós mesmos, e isso por meio de representantes. É curioso, né, porque tirou do documento da igreja, mas isso poderia estar sendo tirado da nossa Constituição, não é isso? O poder se exerce. Hein? O artigo 14. Você vê que, pelo menos, a doutrina social da igreja defende a Constituição hoje, e quanta gente está entregando ela ao Deus dará, né, no sentido dos deuses que estão por aí, né? Porque o nosso, eu acho que não ficaria satisfeito com isso, não. Então, eu queria dizer assim, com relação a esse aspecto, você levantou 2 questões que eu acho que devem ser vistas aqui, né? Uma é o modo pelo qual, na nossa condição de perda do sentido do serviço e dos valores, nos desviamos
politicamente nos privilégios, nos corporativismos e na profissionalização, que você chamou, da qual vêm os vícios, né? Inclusive aquele que mais nos assusta, que é o nepotismo, você chamou de familiarização. Algo que está inserido na nossa cultura. Se vocês virem a carta de Pero Vaz de Caminha, tão bonita, né? Termina pedindo emprego para o genro dele, né? Para o sobrinho, depois que vem nepos, nepotismo, nepos em latim, né? Vocês têm que ensinar a Bíblia para os não latinos, né? Sobrinho, né? Mas, então, essa questão que você mencionou dos grupos que se instalam nos subterfúgios para constituir os dirigentes e para agir articulando a função dos dirigentes aos seus interesses de qualquer tipo, ou de classe econômica, ou o que seja, ou corporativos, né? Então, aí vem o ponto. Por isso que eu queria voltar a esse ponto, que, afinal, você não falou dele, né? Que é Páscoa. O título ali é todo pastoral, né? Sinal de esperança, né? Nós discutimos muito esse título, tiramos a interrogação para não ser uma pergunta, ser uma afirmação, né? E chamamos a eleição como o símbolo da renovação das nossas expectativas políticas, né? Você não falou da eleição. E aí eu queria saber, né, como é que é a eleição, porque, aparentemente, Mauro lembrou isso, né, Moura? Hoje tem um monte de eleitores aí, corporativos, né, que interferem na política sem voto, mas estão definindo como se realiza a Constituição e como os valores que ela recepciona. Você vê que a doutrina que ela traduz esses valores, e nem me refiro ao documento da CNBB, me refiro à doutrina mesmo, social, e, todavia, ou por ação funcional, está fazendo seleção de figuras públicas que podem ou não podem participar da vida política, né? Em que medida a eleição é o critério legitimador da alternância? Em que medida a eleição é a forma democrática e legítima de homologar as funções daqueles que querem se apresentar ao serviço e que, de maneira a não se incidir no totalitarismo de qualquer tipo, aberto ou dissimulado, né? Mas ela é a única garantia de legitimar o poder político, né? Porque não podem as corporações, não podem as instituições, que são constituídas, não são instituintes, não podem se substituir à função. E aí eu queria dizer o seguinte: eu acho que o povo erra, mas se o povo é o protagonista, ele tem o direito de errar. Só ele pode corrigir o erro. Ninguém, em nome dele, ou um ministro do Supremo, ou um presidente da Câmara, ou um membro do Ministério Público, ainda que se meta a fazer jejum e orar, né? Eu acho que não pode usar o carisma para transformar a representação legítima da política, que é eleitoral, pela sua pregação ou pela sua função corporativa, né? Então, eu queria recuperar com você um pouco, Cláudio, essa questão da eleição que a gente propôs, porque o horizonte está aí, e os sinais são dramáticos. Me dizem que, nesse desenho, talvez a eleição sobre, porque se prorroga esse debate nas corporações, inclusive institucionalizadas, né? E, de repente, a eleição não tem lugar e uma funcionalização da própria Constituição levaria ao impasse de interromper o curso do processo eleitoral em outubro de 2018. Né? Há já muitas leituras nisso, e a gente aí já toda preparando o Ministério para essa transição que pularia outubro de 2018. Né? Então, qual é o sentido pedagógico
e profético das eleições se a gente presta atenção no magistério do Papa Francisco para recuperar a dignidade da política e o que você mesmo colocou na sua fala. Faz sentido para você? Já digo já. Por favor. Já responde aqui, né? Então, meu caro Zé, olha, bom, primeira coisa rapidinho, né? Contra a reeleição, eu testemunhei isso, né? Porque eu fui procurador-geral por 2 anos. E eu disse para o Senado da República, no momento da minha sabatina, que eu ficaria somente 2 anos. Até familiares próximos meus falaram, poxa, que beleza, hein, Cláudio, você conseguiu dar uma tacada boa e tal. Depois, quando estiver próximo, você vai para a recondução. Gente minha, da família. Não é? Mas eu, não, estava desde o momento, quando falei lá para os senadores, falei exatamente isso, olha, 2 anos e 2 anos. E vou dizer a vocês uma coisa importante. Até o ano passado, claro que diminuiu, mas sabe, para os irmãos e irmãs brasileiras e brasileiros que me encontravam na rua, diziam, você é o Fonteles, procurador-geral, sou. Sabe, Mauro, o que mais marcou a minha presença para esses irmãos e irmãs brasileiros não foi o parecer em célula-tronco, não foi, enfim, em questões sérias e tal, foi o desapego. As pessoas diziam para mim, olha, que bacana, o senhor é um dos raros que, ao atingir um cargo alto nesta República, mostrou para nós que é importante se desapegar. E Lula queria me reconduzir. E eu tinha a recondução tranquila no parlamento inteiro. O que um senador dizia você perturbou ao nosso partido, mas perturbou todo mundo. Então nós continuamos com você se você quiser. E eu não quis realmente, por uma questão minha. Não dá. Agora, Zé, eu acho que eu coloquei, né? Você fala assim, né, critério legitimador por qualquer forma de eleição. O que nós temos que partir é porque as eleições, eu li os documentos aqui, né, da própria CNBB, se transformem, né, num evento participativo, e não puramente pro forma, e não puramente representativo. Então, quer dizer, é fundamental 2018? Mas será mais importante se nós nos aglutinarmos para, no espaço de cada um, falei até isso, no espaço de cada um, a Manuela e tal, né? No espaço de cada um, nós nos empenharmos fortemente para que vivamos uma democracia participativa. Aí sim, porque senão vai ser uma eleição igual a 2014, igual a 2010, igual a 2006, de novo. O ponto é esse. Né? Quer dizer, nós temos o problema do Papa, saiam. Agora é claro que ele fala e ele sai. Ele fala e ele sai. E ele testemunha. Agora, o problema é que os corpos intermédios, as paróquias mesmo, é um lugar importantíssimo. Mas há um vazio profundo, porque a espiritualidade continua sendo algo fora de mim, nos céus. As paróquias como dispensadoras de sacramentos. É importante? Mas eu sei que eu tenho berrado ao dar aula em doutrina social da igreja. Né? Mas se transformem, abram janelas, entende, Zé? É aí. Quer dizer, nós temos que partir com medidas concretas e reais para a democracia participativa, no seu bloco de apartamento, na sua quadra, nos seus vizinhos, no seu clube, seus amigos, né? Seus familiares. Senão, nós vamos repetir o cenário. Né? Então, eu acho que é por aí. Quer dizer, a grande questão é essa. Como nós vamos fazer viver a democracia participativa? Porque esta que está aí é deficitária. Então, como darmos em 2018, quer dizer, hoje já, há alguns meses, né, nos separam, o início de um processo. Como iniciarmos um processo de democracia participativa? A universidade, meu Deus do céu. Por que a universidade não cria eventos para conclamar os jovens que lá estão, a faculdade de Direito? Enfim, meu Deus, tem tantos cenários aí, tantos areópagos aí, as paróquias mesmo. Eu acho, poxa,
né? Que é um cara interessante. Ah, vai ter cara que não vai gostar, evidente, mas tudo bem, ele vai para outro ponto. Mas é isso aí, o grande desafio é esse, para cada um aqui. O que eu? Eu, Cláudio, eu, cada um com o seu nome, né? Eu, Carlos Moura, o que é que eu? Eu, concretamente, eu, Zé, eu, Padre Hernani, eu, Padre Rio, o que é que eu? Pô, claro, com demais, bem comum, mas posso fazer aí, há 8 meses, sei lá, 7 meses. É aí, me parece que é aí. Entende o desafio? Bom, no texto que a gente preparou de convocação desse debate, há uma epígrafe do Papa Francisco, Sim, de um discurso dele no Vaticano em 2015, em que ele diz assim: envolver-se na política é uma obrigação para o cristão. Nós, cristãos, não podemos nos fazer de Pilatos e lavar as mãos. Não podemos. Devemos nos envolver na política, porque a política é uma das formas mais elevadas da caridade, porque ela procura o bem comum. Quer dizer, eu acho que isso é bem a síntese do pensamento que o senhor expõe aqui, professor. Não. O senhor está no céu. E, de fato, a apatia que a gente tem visto, ela só assusta menos, eu acho que do meu modo de ver, do que manifestações de intolerância e ódio abertos que hoje graçam em todos os espaços da sociedade, e especialmente nesses espaços virtuais, né, as chamadas redes sociais, em que a pessoa ainda tem ali um anteparo de anonimato para talvez facilitar a expressão dessas atitudes, que de forma nenhuma vão na direção daquilo que está colocado como um dever de cristão, um dever de cidadão, né? Inclusive no seio da própria igreja, em ambientes de movimentos e tal, dentro da própria igreja, temos visto a polarização chegar ou levar ou conduzir a expressões de ódio, né? de intolerância, né? E, obviamente, não é esse tipo de participação que nós pretendemos, nem desejamos, muito menos esperamos que seja a tônica do processo político que está dado e que está deflagrado já para esse ano, com algumas incertezas, né? Como colocou o professor José Geraldo, há quem discuta já abertamente a possibilidade de suspensão das eleições desse ano de 2018. E se certamente não é suficiente a democracia representativa, pelos vícios que ela tem apresentado, pela falta de inspiração que ela possa hoje gerar na juventude, no seio da sociedade, certamente eliminar a democracia representativa ou suprimi-la num estágio ainda tão precário de evolução, né, do nosso processo civilizatório como país, também deve, eu entendo, não deve estar no nosso horizonte. Eu creio poder compartilhar dessa sensação, desse pensamento com todos os colegas aqui. Mas, para mais uma questão, eu vou passar a palavra agora ao Padre Hernani Pinheiro, que também vai nos provocar outras reflexões. Por favor, Padre Hernani. Bom, eu vou procurar ser breve. Primeiro, o Cláudio definiu, ou através do professor dele, que professor é um garçom que serve o aperitivo. Eu acho que ele nos serviu aqui um bom aperitivo, Cláudio. Primeira coisa. Segundo aspecto, na entrada aí eu brinquei com o Cláudio, com procurador, eu disse: você está sempre procurando, né, Cláudio? Aí eu lembrei a palavra de Santo Agostinho, que ele diz que devemos estar sempre procurando para achar, mas achando para procurar, né? Eu acho que é o que Cláudio está fazendo ao conhecer a doutrina social da Igreja, ao animar círculos de leituras bíblicas no meio popular. Está sempre procurando para achar, mas achando para procurar, para que realmente esteja cada vez mais próximo do povo. Desde do franciscanismo, né? E aí eu me lembrei de Pedro Simão,
O Cláudio anda sempre com o símbolo do franciscano no pescoço, né? O tal. Pedro Simão disse assim, ô Cláudio, o que é isso aí que você usa no pescoço? Aí ele disse, eu sou franciscano. Aí Pedro disse, eu não posso ser também? Pode. Ele começou, através do Cláudio, a ser também franciscano, o senador Pedro Simão, né? Bom, mas eu gostaria de relembrar também o Papa Francisco, quando ele diz, na perspectiva da pastoral, que 4 palavras-chave são importantes. Nós podemos também aplicar à política. Aproximação, aproximar-se. Segundo, conhecer. Terceiro, discernir. Quarto, incluir. Eu acho que nós podemos aplicar bem a política, aproximar-se para não ficar fugindo. Ele citou também a palavra do Papa, não se vive melhor fugindo dos outros, né? Mas fechando-se na comunidade. Eu acho que esse aproximar-se é fundamental. Mas também conhecer um pouco a realidade dos partidos, no momento atual, a realidade, a estrutura, a conjuntura, assim por diante. Discernir quais são os valores que nós devemos seguir para que realmente a política seja um momento de inclusão. E aí eu quero me referir também a 4 palavras-chave agora do Cláudio, né? Ele começou dizendo que não adianta palavra se não for levada à prática. Então, eu acho que essa questão de colocar na prática a perspectiva do que nós acreditamos para o Brasil. Segundo, ele mostrou a importância do votar. Eu acho que o voto é realmente uma célula que nós colocamos ali, e naquela célula está toda a nossa perspectiva, nosso compromisso de cidadania. Terceiro, quando ele colocou a questão da participação, da democracia participativa, né? E quarto, a questão do bem comum, solidificar a democracia, né? Então, me parece que nessas 4 palavras-chave também podemos quase que resumir o que o Cláudio nos falou, mas eu gostaria que ele continuasse, Cláudio, a dar mais exemplos do que você acaba de dar, como participar. Porque me parece que nós estamos convencidos da importância de não ficarmos à margem da sociedade, mas você lembrou nas universidades, nas paróquias, etc. Mas não seria interessante criarmos para essas eleições alguns instrumentos mais ágeis de participação que motivasse o povo a realmente se sentir cidadãos na construção de uma democracia participativa? Pois é, o grande drama é esse, né? O concreto. Eu tentei... Eu não sei por que parou, a gente escrevi até 2 artigos em cima, né? Igreja de participação política, não sei se responde, porque houve um projeto que a CNBB até encampou, Padre Hernani, não é? Reforma Política Democrática e Eleições Limpas. Há quantos anos já tem isso aqui? E aqui há algo extremamente interessante no sistema das eleições proporcionais. Olha, esse projeto está parado, e nós deixamos ele ficar parado. Não houve mobilização social para forçar o debate. Teriam eleições proporcionais, financiamento das campanhas eleitorais e a forma de subscrição de eleitores, são 4 mundos, e proposições de lei de iniciativa popular, né? Eu achei isso aqui fundamental, por exemplo. As eleições proporcionais, elas passam a ocorrer em 2 turnos. No primeiro não se vota em pessoas. Isso é um ponto-chave também. Mas não dá para 2018, né? É porque nós, na política no Brasil, isso é muito forte, nós temos o cacicato, pessoal. Claro que tem que ter líder, mas voltamos com o problema, né, do desapego, da desafeição a cargos. Mas, e eu tentei demonstrar isso também, no momento que eu não aceito a reeleição, no meu caso não é a reeleição, desculpe, a recondução, não é? É que o grande papel do líder não é
eternizar-se na liderança. Mas isso é um conceito terrível também. O líder é aquele que se encastela por melhores projetos sociais que ele faça e tal. Mas a grande beleza do líder é simplesmente passar o bastão. É preparar quem venha, a seu modo até o próximo. E no seu ethos, apresentar a sua proposta, vivê-la e torná-la real. Mas a ideia de feminina também, mulheres e homens, a ideia é isso é terrível. Isso é Francisco de Assis, não é? Quando querem que ele continue sendo o chefe da fraternidade, ele diz, não, ele entra numa crise brutal. Não, está tudo errado. Ele vai ao Alverne para tentar se matar, porque está vendo tudo errado. E é duro isso. E é uma demonstração de desapego, é desfazer-se, né? Gosto muito daquela imagem do Boff, nossa vida como uma cebola. Você vai tirando os gomos, e acaba um nada. Né? Essa imagem do Boff, eu acho muito bonita. Acho que é Francisco de Assis, Ternura e Vigor, se não me engano, nesse livro ele usa, não sei, mas eu acho que ele usa essa imagem. Então é isso, quer dizer, é você realmente desfazer-se. Mas no Brasil não, os líderes, sabe, as pessoas de qualquer coloração comunitária, o cara é o pai da pátria. Chega de pai da pátria. Até isso aí é uma concepção machista. Por que não fala mãe da pátria? E as mulheres aí. E esse projeto aqui, né, ele vinha... O projeto torna obrigatória na formação da lista pré-ordenada a observância da alternância de sexo. Esse projeto é importantíssimo para vocês mulheres, estão até em maioria aqui. Alternância de sexo, com o que validamente consagra-se a paridade de oportunidade mulher-homem nas candidaturas e nas eleições primárias internas do partido à formação da lista pré-ordenada. A gente tem instrumentos, Padre Hernani, mas esse projeto está dormitando, parado. Parou, não sei por quê, parou, como a gente diz quando a festa está boa. Por que parou? Parou por quê? Né? Uma coisa que começou tão bem, parou. Desmobilizou todo mundo. Né? Isso aqui era vital. Era vital. Que a gente colocasse, está antes, talvez 3, 4 anos atrás. Agora, Padre, agora é cada um num espaço pequeno, mas, sabe, falar, né? Claro, se esse espaço se ampliar, beleza, mas que cada um aqui, nessa noite, sair, se comprometendo a alguma coisinha eu faço de concreto, numa perspectiva que estamos todos a debater aqui, para uma democracia participativa, acho que já é legal. Agora, se cada um aqui for para casa e tal, né? Eu mesmo. Eu estou na comunidade, nas comunidades. Eu não estou só na comunidade, lá eu também trabalho nessa área de promoção humana e aprendo muito, meus irmãos e minhas irmãs, dependentes químicos. Também, cidadania, também. Aqui eles estão num momento difícil de vida, mas voltar, que é muito bonito também isso. Então, eu acho que nesse momento é assim. Né? E as instituições, só dizia bem até agora, né, o papel da CNBB, porque a OAB se esfrangalhou, eu acho. Né, Zé? A OAB. Né? A ABI. Né? Você tem ainda aí um pouquinho, um espaço de CNBB. E quem sabe, né? Os sindicatos, né? É muito complicado. Mas olha, o seguinte, faz. E aqui temos 3 juristas. Pois é. Emprestam dinheiro a juros. Né? Francisco de Assis, né? Faz pouco, mas faz bem. Faz pouco, mas faz bem. Mas faz. Entende? Ele fez também. Né? Então, eu vejo por aí. Vai num espaçozinho, vai ali, começa ali. Pequenos espaços.
por aí. Bom, nós faremos agora, abriremos, né, a participação da audiência para suas intervenções. A gente pede que seja breve, dentro do possível, né? E quem desejar, por favor, se posicione aqui na frente, pode usar o microfone, por favor, se identificar e dirigir uma questão, ou fazer um comentário. Não, temos um outro microfone ali na mesa, né? Por favor. Pode, claro. Fica à vontade. Pode passar, por favor, para a intervenção. Pede perdão. Sim, o nome, por favor. Leda Barreiro, professora aposentada da UNB e colaboradora da Comissão Justiça e Paz, UDF. É muito interessante as suas reflexões, né, e a participação da mesa. E uma coisa que nos preocupa, eu pelo menos me incomoda muito, é a questão que não foi possível a reforma política, né, para as eleições de outubro de 2018. Mas a questão dos partidos, o senhor não abordou essa questão dos partidos. Eu acho que essa é uma questão que eu acho até trágica no nosso país. Tantos partidos, tanta coisa, é uma coisa assim louca, né? Outra coisa que eu fico me perguntando e gostaria de ouvir sua opinião eu fico pensando assim, por que tem que ter Tribunal Superior Eleitoral, uma máquina enorme do Estado, nessas questões? Gostaria de ouvir a sua sábia opinião aí. Obrigada. Pode botar um grupinho, né? Depois. Então, o senhor, por favor. Não? Se identifica e... Boa noite, eu sou Felipe. Então, Cláudio, na verdade, e aí quando a gente fala de sinal de esperança, no sentido de esperançar, é muito difícil para a gente que vem da luta social, que está nos movimentos, e essa mobilização e essa movimentação, quem está de fato ali empenhado em mudar o país e mudar a realidade nas comunidades, tem já feito essa militância. Só que é difícil você continuar nessa resistência quando você olha para os equipamentos do Estado, as instituições, e percebe que essas instituições estão sendo instrumentalizadas para deturpar o verdadeiro sentido das eleições. Quando a gente olha para o STF e a gente percebe que tem decisões que não são para fortalecer a democracia, mas para fortalecer grupos econômicos, grupos partidários, enfim. Então, como que a gente, enquanto movimento social, deve tratar essa questão? O que a gente leva para a nossa base? Como que a gente debate isso lá? Porque as pessoas também estão desacreditadas, estão desesperançadas. Só isso. Entendi. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Eduardo Moreira. Eu queria perguntar, primeiramente, para o padre Hernandes, a respeito do clericalismo. O documento 31 e o 105 da CNBB, ele deixa muito claro que, às vezes, o leigo ele tem uma vontade imensa de viver essa igreja em saída, de realmente ser sal na terra e luz no mundo, mas ele também é travado por um clericalismo dentro da igreja, porque ele suscita no coração dele a vontade de sair, de realmente desenvolver um trabalho de caridade com a política, e não tem um respaldo dentro da paróquia que ele faz parte, por exemplo, porque o clero simplesmente ele trava esse formalismo, esse conservadorismo, me chama a atenção, porque realmente eu percebo isso. E a segunda, para o doutor Cláudio, é essa comparação. O STF hoje, por exemplo, um ministro com 40 anos de idade, ele é nomeado ministro do STF. Ele fica ali até os seus 70 anos, a aposentadoria compulsória, comparando com uma reeleição.
qual que é mais doloroso, uma reeleição para um político, 4 anos, 8 anos, ou ficar um ministro do STF aí com 30 anos no poder? O senhor pode repetir o seu nome, por favor? Eduardo Moreira. Eduardo, obrigado. Paróquia São Pedro, Taguatinga Sul. Tem que recrutar esse rapaz aí. Professor Cláudio, eu faria a pergunta no seguinte sentido. Em que medida o resultado da votação no Supremo na quarta-feira pode afetar a democracia brasileira, sobretudo esses sinais de esperança que a gente pretende para as eleições de 2018? É essa a minha pergunta. José Carlos, da Comissão Justiça e Paz do DF. Tá bom, né? Você não? Pronto? Mais um? Tá, eu agradeço as Não, questões. foram quatro. Mais alguém ainda quer fazer uma intervenção? Leda, Felipe, Eduardo e Zé Carlos. Eu vou fazer uma Olha pergunta. lá. Jovita, por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. E meu nome é Jovita, eu também sou da Comissão de Justiça e Paz. Mas diz qual é o seu trabalho para ele saber, aquele de auditoria social. Ah, tá. É porque nós temos um projeto que se chama Auditoria Cívica na Saúde, onde a gente mobiliza a população usuária do SUS para fiscalizar o programa Saúde da Família, que é um programa de saúde, não é um programa de doença. A doença dá lucro e aí a saúde não interessa. Né? Então, a gente está nessa batalha de mobilizar a sociedade, acordar a sociedade para o controle social. Então, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Como a gente pode ter esperança se há uma certa, eu diria até uma palavra forte, mas uma promiscuidade? Né? Quem nomeia no Executivo é o Legislativo, quem pauta o Legislativo para votar é o Executivo, o Judiciário, o Supremo, tem feito papel de legislador também, na omissão do Legislativo, e até o próprio Ministério Público vem trazendo leis para compor, sendo que o papel dele é fazer com que as leis sejam cumpridas e não realmente fazer leis. Como é que a gente, na sociedade, como é que a gente pode ter esperança nessa confusão de papéis e nós que temos os nossos representantes, né, na estrutura de poder, e a gente fica sem saber a quem iremos? Muito obrigado. Bom, professor, com a palavra. Nossa Senhora. Olha lá, Carlos. Ah, claro. Hein? Doutor Carlos. Leva ali que ele está gravando lá. Sim, mas é o telespectador. Ah, tá. Desculpe, a Jovita está sendo modesta, porque a Jovita está nas ruas com um projeto de participação popular com vistas à Câmara Legislativa. Sim, claro. Câmara mais barata, né, Jovita? Vamos lá, por favor. Muito bem. Linhas gerais do projeto. Linhas gerais. É assim, professor, nós temos um projeto, outro projeto, né, que se chama Adote um Distrital. Esse projeto a gente faz controle social na Câmara Legislativa do DF, né? E nós estamos com um projeto de iniciativa popular que se chama Câmara Mais Barata. Então, nós fizemos um estudo que, no mundo, o Brasil é o 6º país que tem o legislativo mais caro. Na América Latina, nós somos os campeões em ter o legislativo mais caro. E, no Brasil, a nossa Câmara Legislativa ela é mais cara que a Câmara Federal. O nosso deputado ele é mais caro que um deputado federal. E é mais distrital. E mais caro que um senador. Em proporção, né? Proporcionalmente, lógico. Então, a gente criou esse projeto, nós lançamos esse projeto, chama-se Câmara Mais Barata, e nós estamos coletando assinaturas, tem até uma pranchetinha aqui. Cadê? Vamos assinar. Eu vou assinar.
E aí, para a gente eliminar a verba indenizatória, porque nós temos acompanhado ao longo dos anos, e eles têm dificuldades de gastar esse dinheiro, né, em torno de 25 mil por mês, então eles arranjam notas fiscais frias, empresas que não existem, e a gente vai atrás dessa transparência, né? A verba de gabinete, que é aquela verba de contratar, que a Câmara Federal, cada deputado tem em torno de R$100 mil por mês, e a Câmara Legislativa, o nosso deputado distrital, tem mais de 230 mil por mês para contratar. E também a verba de publicidade da Câmara, que a gente não consegue rastrear, é uma empresa que contrata outra, que contrata outra, que contrata outra, e é um valor muito grande. Então, são 3 pontos da nossa iniciativa popular: extinguir a verba indenizatória, reduzir substancialmente a verba de representação e também reduzir substancialmente a verba de publicidade, porque a Câmara e o Senado não tem gasto com verba de publicidade. Então, a gente quer também que a Câmara Legislativa ela acompanhe no mesmo ritmo. É isso. Entendi. Muito bem, muito obrigado. Eu pediria uma salva de palmas aqui para o trabalho, né? Professor, se o senhor me der licença, eu acho que teve uma questão endereçada aqui ao padre Hernani, feita pelo Eduardo, não é? Você pode... Ah, então, muito bem. Sempre no fogo. Por favor, fique à vontade. Tá bem, vamos lá. Professora Leda, né? A questão de partidos. Inteiramente de acordo com esse número excessivo. Por quê? É barganha partidário. É mercadejar a sigla partidária. Fundo partidário é uma coisa também que é uma barbaridade. Né? Você vê, o cara aí, um partido desse aí, você estava comprando helicóptero. Não tem o menor sentido, hein? Bom, também. Então, eu acho que nós temos que... Agora, vem aquele problema, né? Muitos partidos, até da esquerda, né? A famosa cláusula de barreira. Né? Mas, olha, eu acho que aí você tem que sair realmente para a militância fortíssima, para a sensibilidade. Nós não podemos ter esse mercadejar de partidos políticos, 30 e tantos partidos. No máximo, 3 ou 4 partidos, né? Aí, com as, vamos dizer assim, as diretrizes, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, mas por aí. Né? Eu sou plenamente de acordo com a senhora. Agora, a senhora ainda toca nisso, né, que é o problema do judiciário, o problema do TSE, né? A sua pergunta é essa. Olha, nesse projeto que parou, o TSE tem um protagonismo. Agora, não as escâncaras, porque o financiamento público, né, é o fundamental. No máximo seria doações para pessoa física até R$ 700, mas você criaria, né, uma conta vinculada ao candidato. Estou dando, portanto, são dados objetivos. E o TSE e o Ministério Público, né, eles, com esse quadro objetivamente posto, de controle dos gastos, até diário do candidato, isso está a essência desse projeto que parou, né? Você aí, acho eu, que não há problemas, porque você não coloca essas instituições a definir ao alvedrio delas. Não. Há toda uma sistemática posta, né, de controle popular, porque o gasto seria diuturno, e a senhora, qualquer um aqui poderia ver, e o Ministério Público, nesse quadro, também estaria a ver, e provocaria o Judiciário, neste quadro, né, de controle, tá, para que sejam coibidos os abusos por aí afora. Tá? Por aí eu acho que deveria, está válido esse projeto nisso. Colocar, vamos dizer assim, o protagonismo do Poder Judiciário, mas ele está não solto, ele está preso a amarras objetivamente postas, como essa, o controle de cidadania, a obrigação de prestar contas diuturna, né, do que entrou, do como gastou. É possível? Hoje é possível fazer isso. Com a tecnologia você pode fazer. Então, né, o que a gente poderia discutir seria a forma de composição, né,
do próprio Tribunal Superior Eleitoral, com advogados, como ministros, né, 2 anos e tal, enfim. Eu vou de novo ao radicalismo meu, né? Eu não sei, vou explicar rapidinho. Há na formação dos tribunais superiores uma coisa chamada quinto, né, que magistrados advêm da advocacia e do Ministério Público. Eu sou contra isso brutalmente. Isso é chamado quinto. Eu tenho uma frase radical. Eu dizia, quando procurador-geral, quem é magistrado vive a magistratura, quem é Ministério Público vive o Ministério Público, quem é advogado vive a advocacia. Eu nasci, vivi e morro MP. O cidadão A nasceu, vive e morre magistrado. O cidadão C nasceu, vive e morre advogado. Não tem que haver essa simbiose, chamado quinto, né? Porque os tribunais todos são formados pelo famoso quinto, né? Eu acho que não pode ser assim, tá? Eu penso assim, tentando lhe responder. O Felipe, né? Como você trabalhar na base, né? Se a base olha e vê a elite putefracta, não é? É isso que você diz, quer dizer, todos esses arranjos. Amigo, continuar. Você não pode se deixar desencantar pela podridão, né? Faz escuro, mas eu canto. De um poeta, é o canto de um poeta belíssimo, né? Tiago de Mello. Faz escuro, mas eu canto. Você tem que isso levar para a base. Faz escuro, está ruim, está pesado, as janelas estão fechadas, as portas estão fechadas. Nós vamos abrir, devagarzinho, isso aí. Nós não podemos, desistir. Esse verbo é que não pode acontecer. Você tem que ir. Claro que você é jovem e tal, né? E a gente, quando é jovem, a gente quer resultados imediatos. O que os cabelos brancos ensinam, e é muito difícil, é você não perder o ardor da juventude. Não é? Isso é que é importante. Está sempre, com aquela chama, ainda que pequena, mas está sempre com ela, iluminando um pouquinho, talvez só um cantinho, mas não apaga isso, não apaga. Que quem sabe ela vai se acender de uma maneira ou de outra. Né? Eu acho que não adianta ficar entrando nessa de o Supremo só tem bandido, o Parlamento só tem bandido, essa elite é bandida mesmo, porque muito da criminalidade aumenta também, da violência, por causa disso. Né? Por olhar, a elite vê a podridão e a violência. Então, vamos fazer a mesma coisa. E claro, é uma missão difícil de dizer, não faça. Chegar para um jovem e dizer, não faça. Não faça isso, não. O caminho não é esse. Mas está todo mundo fazendo. Sim, mas vamos contra a corrente. É não desistir. E é valor. Volto à palavra que eu falei aqui. Há valores. Exatamente. Essa é a missão. O nosso testemunho, a missão é ir contra a corrente. Ser missionário e ir contra a corrente, querido. Senão você não precisa de missionário. Está todo mundo navegando em berço esplêndido, em naus vascaínas. Eu agora revelei meu time, não é? Não é? Essa é beleza sua. Eu estou vou para 72 anos de idade. Né? Faço esse trabalho lá. Amanhã estou lá. Quer ir lá comigo? Estou lá. 3 ou 4 lá em cima. Tem 13 pessoas. Eu já pensei messianicamente. Hoje eu não penso mais messianicamente. Sabe? Aquele negócio de Francisco de novo. Faz pouco, Cláudio, mas faz bem. Deixa que Deus resolve. Você, Cláudio, não é o juiz. Quem decide a parada é Deus. Eu levei tempo, rapaz, para... Tem essa expressão, nós franciscanos usamos muito ela. Você é instrumento inútil. Instrumento inútil. Você me torturou um pouco e tal, né? Ficava na minha e tal, não queria procurar o Padre Hernani para ele me explicar, não, ficava meio que fechado e tal, né, ali, né? Até que um dia eu entendi, porque eu queria resolver tudo. E Deus aí um dia me disse, não, querido,
Você não resolve nada. Eu é que resolvo. Eu sou o teu Deus. Para resolver. Você é meu instrumento. Aí, quando eu aprendi isso, eu fiquei feliz. Entendeu? E continuo. É por aí. É difícil, para um jovem é difícil. Eu sei que é muito difícil. Mas tenta pensar nessa ideia, pensa só nela. Vai pedir a Manuela para pensar também. Vai pensando, Felipe. Né? E aí, agora não desista nunca, não. Não desista nunca, não. O Eduardo, vou deixar o clericalismo ali. Não vou entrar nessa seara. Eduardo, cadê o Eduardo? Já está ali. Eu fiz uma provocação, porque a abertura dos cursos do Estudo São Boaventura, eu estudei lá teologia, né, os franciscanos. Então teve a abertura do professor Sérgio Coutinho, vocês conhecem, gente muito boa, professor da CNBB, né, sobre o ano do laicato, foi muito interessante. Aí, como vocês agora me deram, só que eu estava aí, o Sérgio aqui, eu estava aí, né? Aí me deram a palavra e tal. Aí eu falei o seguinte: olha, é interessante e tal, mas eu acho, eu tenho a melhor acordo com você, estou me antecipando um pouquinho. Eu queria propor um fato concreto aqui. Nós, na fraternidade nossa, né, secular, antigamente chamávamos de ordem terceira, né, isso mudou com Paulo VI, hoje nós somos da ordem franciscana secular. Secular é o povo, nós estamos no século, no mundo, leigos e leigas. Né? Nós temos um assistente espiritual. Na nossa UFS, né, pelas constituições franciscanas, tem um frei. Um cara, gente finíssima e tal, ótimo. Aí eu falei assim, mas vem cá, por que será, eu aqui faço um repto para os meus irmãos franciscanos ordenados, por que será que nos seus capítulo para nós franciscanos é a reunião, eletivo e avaliativo, né? Por que será nos capítulos meus irmãos ordenados, uma leiga, eu até coloquei a mulher em primeiro lugar, uma leiga ou um leigo não podem se fazer presente? Eu não quero nem que votem, mas pelo menos tenham direito à voz. Silêncio geral. Olha um livezinho de clericalismo aí. Por quê? Por quê? Os jesuítas... agora eu comecei a esquentar. Por quê? Hein? Por que os jesuítas não convidam uma leiga para ali junto refletir? Isso é eu acho que isso é clericalismo. Com todo respeito ao Padre Thierry, que depois pode falar. Mas mudar essas estruturas, porque, né, Felipe? Estruturas nossas mentais são terríveis. Terríveis. É o problema do líder. Eu sou líder. Eu sou bom. Eu faço bem para o povo. Sim, meu querido, está ótimo, mas passe o bastão para o Zé. Entende? O que falta é isso. É o famoso a cebola do bofe. É o desapego. Desapegar-se é complicado. Né? Bom, então, agora, estou inteiramente de acordo com você, Eduardo. O cara ficar 40 anos. Isto é uma barbaridade. Solução para isto. Né? 10 anos. 10 aninhos, não. Bom, você pode querer até menos. Tudo bem. Mas eu diria o seguinte: vai para a Suprema Corte 10 anos. Acabou o serviço prestado. Volta a ser o que era antes. Pronto. Pro tempore, assim, nesse sentido. Como está até 75 agora, que é mais escandaloso, e isso é um arremedo, porque o seu Eduardo Cunha fez isso na tentativa de agradar ao tribunal para não sofrer reveses de cunho criminal. Né? 75 anos. Tá bem. Você tem uma Fontelli, você está aí, com 72 anos, você está pensando, está expondo coisas. Tá, querido, estou. Mas, você disse bem, ficar ali no dia a dia não dá. Isso é outro ponto também, com reeleição, reconduções, agora todo mundo. Você entra, o Zé falava isso, você entra num marasmo, entende? Você entra num total marasmo. Eu, quando estava no final, eu joguei muito forte, né? Eu entrei muito forte nesses 2 anos. Entrei, porque a minha instituição estava arrasada. Só vou dizer aqui,
né? O meu antecessor era conhecido como o engavetador-geral da República, ponto. Né? Terra arrasada. E eu, então, qual foi a minha missão? Eu dizia lá para os colegas, né? Escuta, a minha missão aqui é uma só, é limpar o terreno. Eu não conseguirei sequer, né, colocar a semente é outro. Eu quero limpar o terreno. Claro, limpando eu dou algumas visões para as pessoas seguirem ou não seguirem. Pois bem, cara, quando chega em março de 2005, foi duro, percorreu o Brasil inteiro, fim de semana, saindo na quinta noite, voltando segunda de manhã, às vezes voltando domingo à noite, quando tinha voo domingo à noite, né? Olha aqui, quando chegou março de 2005, eu comecei a sonhar assim, correndo, meu sonho era eu correndo, doendo a musculatura, suando enormemente, e uma faixa branca, estou contando o sonho para vocês, uma faixa branca ali onde está o rapaz aí do câmera, né? Escrito assim, letras pretas, chegada. Olha como eu estava, né? Estava realmente. Aí, lembro até hoje, né? No dia da transmissão do cargo, o Antônio Fernando, que me sucedeu, tinha uns colegas que vocês estão, nós estávamos aqui cantando o Nacional, aquele negócio, né? Aí depois os colegas falaram, escuta, Cláudio, foi a primeira vez que eu vi alguém na vida cantando Nacional sorrindo. E dizia que eu estava cantando, ouviram do Ipiranga, vagens plácidas, o fogo heróico, né? Que, ó, missão, essa missão aí foi. Tá entendendo? Quer dizer, essa ideia, né? Então, acho que a minha ideia seria essa, 10 aninhos, nos tribunais superiores. Pois, volta, porque aí é escolha, né? Então, tá? Muito bem. Zé Carlos. Ih, o Zé Carlos me botou. Hein? Tem mais alguma coisa? Modo avião. Poxa, eu estou no modo avião, eu não voei tanto assim. Pô, modo avião. Aí me lembra. Olha aí. Aí lá vai o cara velho. Com aquele comediante, lá vai o cara velho. Cara velho, você vê como. Olha, o pessoal nem sabe que palavra é essa. Para os jovens, cara velho era um avião. Você vê como eu estou velho, cara. Falando em cara velho aqui. Ah, meu Deus do céu. E Zé Carlos me encostou. Zé Carlos está ali. Me encostou na parede, né? Não sei nem é problema de, não, queridos, o problema de convicção minha forte, né? Decisão do Supremo Tribunal foi na quarta-feira. Não sei, Zé. Agora, eu tenho uma postura, vou dar para vocês toda a lealdade, jogo aberto. Eu sempre fui, tem que ser coerente aí. Uma linha pensada, meditada, artigos escritos seguidamente, minha vida toda, desde que entrei no Ministério Público, né? Eu sempre defendi o que nós chamamos, dá para entender, não tem problema, não fez jeito não, execução penal provisória. Tentar explicar rapidinho para vocês aqui. Por quê? O que se faz com execução penal provisória? Há um primeiro juiz, uma primeira instância, que a gente chama de instância de conhecimento, em que um único magistrado, né, ele com o acusador, no campo penal, tá? E o acusado, o réu, as partes em litígio, portanto, produzem provas, amplamente, provas, um sabendo o que o outro faz, chamado princípio do contraditório, né? Amplamente, né? Testemunhas são ouvidas, perícias são feitas, documentos são juntados, as partes, a última palavra é o acusado, que diante desse acervo, né, probatório, tem condição de responder ponto a ponto no interrogatório a isso. Depois, o acusador fala em primeiro lugar, vai pedir a condenação, embora ele possa pedir absolvição. Em alguns casos eu pedi, possa pedir absolvição. E aqui, o último a falar é o defensor, que vai pedir, naturalmente, a absolvição. Correto? E esse homem julga. Nós chamamos isso de instância de conhecimento. Todo o trabalho é o conhecimento fático, é a reconstrução fática do acontecido. Ampla. Muito bem. Aqui não se executa, não, digo eu. Há países que já executam aí. Né? Aqui não. Apelou o réu, não vai ao cárcere. Aí vai para um colegiado, um tribunal. Normalmente três pessoas, que vão reexaminar todo esse acervo probatório, todo esse acervo pátrio. Se eles, examinando isso, provavelmente, né, os fatos, condenam acima de 4 anos, porque abaixo de 4 anos você não põe na cadeia ninguém, porque há medidas alternativas à prisão. Mas depois de 4 anos, pela lei, cárcere. Né? E dizia eu, agora vai para a cadeia.
Aí você diz, mas você, dirá Felipe, mas, pô, não tem recurso ainda? Tem. Tem recurso para o STJ, ainda tem um recurso interno de embargos, que foi que Lula fez, né? Embargos aí e tal. Mas embargos, querido, embargos de declaração é o seguinte, é quando você vai, isso é protelatório, é para empurrar com a barriga, é quando você vai mostrar que aquela decisão foi omissa, ou foi contraditória, é raríssimo, depois de um estudo amplo, não é muito raro, é mais protelatório mesmo. Agora, você pode provocar o STJ, os dois tribunais, esse que eu digo que não pode ser 40 anos, 10, o STJ e o STF. Agora, eles vão discutir matéria fática? Olha o meu dedo aqui, enfaticamente. Não. O fato já está definido. Eles não podem mexer no fato e dizer, a testemunha tal disse, não pode. É instância superior, mas não pode mudar fato. O fato está sacramentado na decisão da chamada instância ordinária de segundo grau. O que eles podem é, sim, dizer, olha, esse fato que eu não mexo, está imutável para mim, a decisão jurídica está errada. Isso ele pode fazer. À luz do Código Penal, o Supremo à luz de um princípio constitucional. Ponto. Entendeu? Então, eu sou amplamente favorável, dei as minhas razões para vocês, jurídica, a chamada execução penal provisória. Falei juridicamente. Agora, falo até no sentido, né, do desprestigiar decisões judiciais. Vocês têm uma coisa aqui paradigmática. O seu Luiz Estevão. O seu Luiz Estevão fez, se não me engano, posso estar equivocado, 30 e tantos recursos. Embargo de declaração, de embargo de declaração, de embargo de declaração. E estava brincando aí. Entendeu? Como? Não tem limite. Você vai embargando à vontade. Até, claro, um ministro chega e diz, bom, como foi no tio Barroso falou, isso é procrastinar, chega. Mas, até isso, os anos se passam. E as prescrições vêm. Agora, um ponto sério também é esse. Por exemplo, no Brasil, só não prescrevem 2 crimes. Racismo, perfeito, tudo bem. Né? E atentado ao Estado Democrático de Direito e tortura também, né? E tortura também. Para mim, todos os crimes de violência marcada e contra, né, a economia, enfim, o peculato, né, esses crimes seriam imprescritíveis. Não tem o tempo passou e não adianta mandar alguém para o caso. Adianta sim. Adianta sim. Tá? Aí eu sei que vocês vão discordar, vai ter gente que vai discordar, então eu respeitarei. Mas, então, na decisão de quarta-feira, Zé, eu acho, não por convencimento pessoal, aí nós não debatemos, podia até haver um debate aqui sobre isso, interessante, não sei. O papel da mídia, que ninguém fala. Dilma Rousseff é vítima de um golpe midiático. Fundamentalmente. A próxima conversa. A próxima conversa. É a mídia? Então eu virei aqui. Então eu ficarei sentadinho aí perguntando. Tá? Foi golpe militar? Sim. Parlamentar? Sim. Mas em função da mídia. A mídia poderosa, a mass media, a grande mídia brasileira, hoje ela está conduzindo mentes e corações. Acho eu que quarta-feira... Zé, acho eu que quarta-feira vai ser mantida a execução provisória da pena por força mais da mídia do que por convencimento, salvo um ou outro com convencimento pessoal. A mídia está fechada na questão de que tem que manter a execução penal provisória, né? Então, contra o doutor Lavener, mas eu já me posicionei a favor. Sem ele ter ouvido, eu acabei de violar o contraditório. e a ampla defesa. Eu violei 2 princípios. O defensor não estava presente, eu fiz a minha argumentação, violei o contraditório e a ampla defesa. Viram que não pode? Tá, Zé, então. Jovita, que coisa bonita, hein? Não é? Agora,
como há esperança se há promiscuidade. Foi o que eu falei para o Jovita. Cadê o Jovita? Jovita. Eu falei para o Felipe, Jovita. Que haja, eu não vou desistir. Eu não vou me calar. Eu vou no meu pequeno espaço fazer. Você está aí, você não se calou. Está fazendo um trabalho belíssimo. Isso é democracia participativa. Viram o que é a democracia participativa? A Jovita nos brindou com a Câmara mais barata, não é isso? Isso! As pessoas, todo mundo faz isso nos municípios. Não é? É isso, pessoal. É isso aí. É isso que tem que ser feito. Essa elite está podre, a Jovita está lá na base, o Felipe está lá na base, realizando dados, fatos concretos. Vai demorar para mudar 50 anos. Meu amigo, não fala em tempo, vai fazendo. Vai fazendo. Então, acho que é isso que importa. Porque essa paralisação, essa apatia, eu já falava na apatia, né? É isso aqui. Aí a gente. Não pode. Eu acho que aí continue esse trabalho. Vai devagarzinho ali. E aí a gente vai, acho que a gente vai avançando. E os cenários vão se abrindo, eu acho, aqui e acolá. E aí nós podemos ir movimentando mais. Tá bem? É por aí. Eu passo agora a palavra ao Padre Hernani para responder a questão do Eduardo, por favor. Bom, Eduardo, em primeiro lugar, eu achei muito bom que você levantou essa questão. Porque o Papa está de acordo com você. Ele tem levantado continuamente esta questão na igreja, inclusive dizendo que o clericalismo é um vício, né? Em vários documentos ele tem levantado essa questão. Agora, você você refletiu sobre como viver uma igreja em saída com as travas que a paróquia oferece. Eu só teria que lhe dizer, Eduardo, que junte-se a nós, na Comissão de Justiça e Paz, que nós não vamos lhe travar. Pelo contrário, vamos o receber com um bom acolhimento e com muita alegria. Viu? Agora, eu gostaria, nesse momento, de agradecer profundamente ao Cláudio Fontelli, acho que ele foi muito feliz na colocação, e a todos que participaram aqui do nosso convívio, da nossa reflexão, né? E relembrar que o próximo próximo convite é sobre comunicação e compromisso com a verdade. E estará conosco o professor Vinícius Lima, né? Que é professor emérito da UNB. Né? Então, para terminar mesmo a nossa sessão, nossa conversa, eu gostaria de oferecer aqui ao Cláudio uma pequena lembrança, Cláudio, que são as mensagens sobre o Dia Mundial da Paz, desde que do início, 1968, até agora, né? dos 4 papas deste período. Né? Que bom, muito obrigado. Temos dito. Bom, mais uma vez agradecemos a todos pela presença, participação e especialmente ao professor Cláudio Fontelli pela brilhante exposição e pelas reflexões que nos deixou nessa ocasião. Muito obrigado a todos e a todas. Esperamos vocês no próximo Conversa de Justiça e Paz, em maio, dia 7, sobre comunicação social e compromisso com a verdade. Uma boa noite a todos. À vontade. Faltou alguém gritar aí.